dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades básicas da integração. Na última aula nós falamos do conceito de integral, que vem basicamente para resolver um problema de cálculo de área. É um conceito que nasce naturalmente dessa tentativa de resolver um problema de área, especialmente se a região que você quer calcular a área, ela é irregular no sentido de que o bordo dessa região, ou a fronteira dessa região, não é um polígono. Então você tem, digamos que a fronteira dessa região sendo composto por um ente geométrico que é meio curvo, né? Que a sua extremidade é curva. E aí nós vimos que uma boa maneira de calcular a área, quando nós temos esse fenômeno acontecendo, é a partir de aproximações, uma vez que a gente constrói um novo conhecimento ou uma nova ferramenta em cima de ferramentas que nós já conhecemos, né? A matemática é como um prédio que você vai construindo conhecimento em cima de conhecimentos previamente estabelecidos e determinados. Tá? E hoje nós vamos começar a caminhar numa direção em que o nosso objetivo é estudar com mais profundidade a integral em si, esse conceito de integração, e perceber algumas propriedades que vão ser úteis para que a gente possa calcular a integral de uma função dada sem ter que toda vez ter que calcular aquela soma de Riemann e aquele limite daquela forma. Tá? Nós não vamos alcançar esse objetivo nesta aula de agora, mas nós vamos começar a caminhar nessa direção, dar alguns passos nessa direção. Provavelmente na próxima aula eu vou falar para vocês da principal ferramenta que nós vamos usar para calcular a integral de uma função, se ela for integrável, mas eu não vou falar o que é para não estragar a surpresa. Mas essas propriedades que nós vamos ver hoje são propriedades importantíssimas que vocês vão usar ao longo de todo o curso. Toda vez que você estiver integrando, em algum momento, provavelmente você vai usar alguma dessas propriedades que nós vamos falar hoje. Tá? Então a primeira propriedade, são algumas, né? Nós vamos falar de várias. A primeira que nós vamos estudar é a propriedade que diz respeito que a integral se comporta muito bem com a soma. Tá? Então se eu tiver duas funções f e g definidas no intervalo da reta integráveis, eu vou estipular alguma notação específica aqui para nós, e ser uma constante real, a gente vai começar então a estudar algumas propriedades. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é a integral de a até b da função soma, ou seja, f de x mais g de x, né? Isso é a mesma coisa que a integral de a até b de f de x dx mais a integral de a até b de g de x dx. Tá? Então essa é a primeira propriedade que nós vamos ver hoje. Tá? Eu coloquei um em cima do outro aqui porque o quadro é pequeno, né? Não dá para colocar o igual na mesma linha, digamos assim. Tá? Essa a gente consegue, a maioria nós vamos conseguir dar uma ideia da demonstração. Eu vou fazer a ressalva com vocês que a definição que eu apresentei para vocês na última aula, apesar de atender bem aos nossos conceitos intuitivos daquilo que é a área, ela não é uma definição 100% formal, porque a gente precisaria falar da norma de partição, enfim, que é um detalhe mais técnico, que num curso de análise real, em uma variável, quem tiver a oportunidade e quiser fazer, se você é aluno do curso de matemática, você vai fazer, via de regra, mas se você não for, você pode estudar por conta própria ou fazer como optativa na universidade onde você estuda. Eu vou usar aquela definição que não foi muito formal para dar uma ideia de como que a gente pode se aproveitar de algumas propriedades dos limites para estabelecer ideias de demonstração para essas propriedades. Tá? Eu não vou ser desonesto com vocês, essas demonstrações não são 100% rigorosas, mas ao menos dão uma boa razão do porquê que esses resultados são verdadeiros, e é interessante que a gente entenda também esses argumentos, mesmo que eles não sejam 100% formalizados. Tá? Então a ideia aqui é a seguinte, ó. A ideia do porquê que isso aqui é verdade passa por isso daqui, ó. A integral de a até b da função f mais g de x, entendendo a integral como o limite da soma de Riemann, nós vimos na última aula que isso é o limite quando n tende ao infinito, e esse n aqui está dizendo quantas vezes você vai particionar o intervalo AB.
certo? Dessa soma que é a soma de Riemann, soma de I de 1 até N, de f de xi, esse delta x aqui é o b menos a sobre n, lembra? E esses x1 até xn são pontos que você escolheu dentro do intervalo AB, numa distância de 1 sobre n entre cada um deles, né, para que você tenha de fato o intervalo AB dividido em n partes, e você vai fazendo essa quantidade de pedacinhos fica cada vez maior, e aí nós vimos que isso, pelo menos intuitivamente, nos informava que as áreas dos retângulos somadas iam se aproximando cada vez mais daquilo que nós compreendemos ser a área abaixo do gráfico, né? Então essa foi uma motivação para definir a integral dessa forma. Só que aqui eu já cometi um pequeno engano, não é f, né? É f mais g. Seria f se aqui só tivesse a f, certo? Não é que foi um engano, mas foi um pequeno engano, mas na verdade é a função f mais g aplicada em xi, delta x, certo? E aí, o que nós vamos ver? Bom, aqui a gente vai usar que o somatório ele se comporta bem com a soma, e o limite da soma é a soma dos limites, tá? Isso daqui pode ser escrito como o limite, quando n vai para infinito, do somatório de I de 1 até N. Aqui dentro, ó, isso aqui está multiplicando o delta x, né? Então isso aqui, ó, é o f do xi mais o g do xi. Tudo isso multiplicando o delta x, e eu estou olhando para o somatório disso, certo? Que é o somatório disso tudo, tá? Lembra aqui que o delta x é b menos a sobre n, certo? Com isso, o que vai acontecer? O produto, a soma de números reais com um produto de números reais, ele é distributivo, certo? Então isso vai ficar o limite, quando n tende ao infinito, do somatório de 1 até n, aí aqui vai ficar, ó, f do xi delta x mais g do xi delta x, certo? E aí eu estou tomando o limite desse somatório, que é aquela soma de Riemann, quando n vai para infinito, tá? Agora, o somatório de uma soma, a gente está fazendo o que aqui, ó? Eu estou pegando, para cada item, um par de números reais que eu estou somando. Como a soma é comutativa, eu posso organizar essa soma somando todas as primeiras parcelas primeiro, depois as segundas parcelas, tá? Todas juntas. Então, usando essa propriedade de somatórios, a gente tem que essa expressão que está aqui se resume a isso aqui, ó. Ao limite, quando n vai para o infinito disso, ó, que é o limite, essa soma de f de xi delta x, somado com esse somatório aqui de gxi delta x. Ficou apertado aqui, né? Aqui é gxi delta x. Eu comi muito espaço para o f e deixei pouco espaço para o g, né? Tudo bem, ó. Soma de 1 até n, g de xi delta x. Se não estiver dando para ver, muito legal. Agora, nós já sabemos que o limite da soma é a soma dos limites. Então, por isso que eu estou pedindo que elas sejam integráveis, né, para esses limites existirem. Então, esse limite aqui é o limite do primeiro, certo? Mais o limite do segundo. Somatório de I de 1 até N, G de xi delta x. No limite aqui, no limite, Então tá, aí isso aqui por definição, ó, isso aqui é justamente a expressão que nós definimos a integral de a até b de f de x. E aqui, essa aqui é justamente a expressão que define a integral de a até b de g de x. Opa, que é dx mesmo. Dx, tá bom? Então, está provada segundo essa definição que nós demos de integral. Aceitando essa definição 99% formal, não é tão 100% formal, mas dá para ter uma ideia do porquê que esse resultado é verdadeiro, tá? A gente se aproveita que o limite da soma é a soma dos limites. Numa demonstração 100% rigorosa, é isso que a gente faz também. Não é exatamente assim, mas em algum momento nós vamos usar que o limite da soma é a soma dos limites. A gente usa essa propriedade também. Então a essência da integral da soma ser a soma das integrais vem dessa propriedade dos limites, tá? Numa prova 100% rigorosa, digamos assim,
outros atores entram em cena, mas essencialmente isso é a principal ferramenta que a gente usa também nesse contexto formal rigoroso, tá bom? Mas deu para ter uma ideia, né? Ótimo. A segunda propriedade que nós vamos mostrar é o seguinte, ó. A integral de a até b de uma constante c vezes f dx, isso é a mesma coisa que c, acho que aqui cabe, hein? C vezes a integral de a até b f de x dx. Então, a constante c pode sair da integração se você quiser, tá? E a gente consegue dar uma ideia da demonstração disso também dessa forma, ó. De fato, o que vai acontecer aqui, ó? A integral de a até b de c f de x dx, por definição, deixa eu colocar aqui logo, né? Que não vai caber aqui não. Então, isso aqui, ó, é igual, vou jogar aqui, é igual ao limite, quando n tende ao infinito, na soma de 1 até n. Aí eu escolho n pontos, né, no intervalo de a até b, onde o x0 é o a e o xn é o b, ou seja, é uma partição do intervalo. E avalio o f nesses pontos e multiplico por ΔX, que é a diferença entre os tamanhos, digamos, o tamanho dessa partição, digamos, dos subintervalos, né? Nesse caso é o b menos a sobre n. Só que aqui no EF eu tô calculando uma integral em c vezes f, certo? C vezes f aplicado no xi. Deixa eu apagar e escrever de novo. Aqui é CF de xi ΔX, né? Porque é a função f multiplicada pela constante c, tá? Agora, esse aqui vai ser até mais rápido que o anterior, vai exigir menos notação, porque o somatório aqui de tudo que não depende do i, eu posso tirar dele, certo? Aqui eu tenho um fator c em evidência em cada parcela, então eu posso tirar esse fator c do somatório e colocar ele aqui fora, certo? Então isso aqui vai ser o limite, quando n vai para o infinito, de c vezes o somatório de 1 até n, f de xi ΔX, certo? Agora a gente vai usar a propriedade análoga dos limites. Limite de uma coisa, limite de uma função, né? Ou que nesse caso aqui é uma sequência, multiplicado por uma constante, a constante pode sair também do limite, certo? Nós já vimos isso. Então isso aqui é a mesma coisa que o c vezes o limite do que resta. A soma de 1 até n de f de xi ΔX. Correto? E aí, por definição, então isso aqui eu tenho c vezes, por definição, esse limite aqui é o que define a integral de a até b de f de x dx. Então, obtivemos essa igualdade. Tá? Então, usando essa definição de integral e usando essa propriedade análoga ou a propriedade correspondente para limites, assim como a constante sai do limite, também a constante sai da integral. Tá bom? Então, essa propriedade foi. Terceira propriedade, a integral da diferença também é a diferença das integrais, e essa a gente consegue como uma consequência das duas propriedades anteriores. Então a integral da diferença de f com g é a integral de f menos a integral de g. Tá? E a prova disso é só nós usarmos as duas primeiras propriedades que nós demonstramos. Porque olha só, de fato, eu posso enxergar essa integral aqui, ó, integral de a até b de f de x menos g de x dx. Isso é a mesma coisa, ó, escrevendo espertamente assim, ó, f de x mais menos g de x, certo? Eu posso escrever isso assim, essa integral dessa soma, toda subtração é uma soma no fim das contas, tá? E aí pela primeira propriedade, isso é a integral da primeira função, que é f, mais a integral da segunda função, que é menos g de x, certo? Que eu já espertamente posso escrever assim, ó, menos 1 vezes g de x. dx, aqui vai de a até b, tá? E aí, aqui eu vou repetir a mesma coisa. E agora, usando a propriedade anterior, como menos 1 é uma constante, que está sendo multiplicado aqui, eu posso tirar da integral. Então vai ficar mais menos 1 a integral de a até b de g de x
dx, correto? E aí a gente chega no que nós queríamos. Isso aqui, por fim, vai ser a integral de a até b, de f de x dx, menos, né? Porque mais menos uma coisa é a mesma coisa que subtrair mesmo, esse camarada. Integral de g, de a até b, tá? Então, a integral da diferença é a diferença das integrais, desde que as funções f e g sejam integráveis. Beleza? Uma quarta propriedade é uma bem tranquila também. A integral de uma constante de a até b, isso aqui for uma função constante c, isso é a constante c multiplicado por b menos a. Tá? A gente pode pensar isso aqui geometricamente primeiro e depois mostrar que analiticamente essa conjectura que a geometria nos informa, ela de fato se concretiza. Se a gente pensar na função constante aqui definida de a até b, só para a visualização geométrica ficar melhor, suponha que o c seja maior que zero, só para o que está abaixo ser a área mesmo, né? A integral ser a área abaixo da curva. Então a curva aqui na verdade é um segmento de reta. Pelo que nós vimos de integral, a integral de a até b dessa função constante, ela deve medir a área. Essa área aqui. Vou pegar um outro giz aqui. Ela deve medir essa área aqui, certo? Só que nesse caso, essa área aqui é a área de um retângulo, tá? No caso que eu tenho uma função constante e estou delimitando aqui, isso que seria uma reta horizontal, passa a ser um segmento de reta horizontal limitados pelo x igual a e x igual a b. Tá bom? Então, já que isso aqui é um retângulo, a área desse retângulo é o quê? É a base vezes a altura. A altura desse retângulo é c. E a base mede o quê? Se aqui é b e aqui é a base é a diferença entre esses dois números, certo? Então isso é b menos a. Então não é de se surpreender que isso aqui sempre acontece, seja lá qual for a constante, tá? A geometria nos informa isso. Aí a gente consegue observar que isso de fato se concretiza. De fato, o que acontece aqui? Ó? A integral de a até b da função constante c, por definição, é esse limite aqui. Ó. É o limite quando n vai para o infinito, da soma de 1 até n. Aí olha só o que acontece, né? Tecnicamente eu divido esse intervalo em n pedaços. Então aqui tem os xi, né? Mas seja lá qual for o ponto aqui no meio, a imagem desse ponto por essa função constante sempre é c. Tá? Então o f do xi aqui ó, sempre é igual a c. É a mesma coisa sempre. Então aqui eu sempre tenho c. Tá? E isso multiplicado por ΔX. Tá bom? Então nada aqui ó, depende desse índice i. Tá? Eu estou somando esse número aqui n vezes. Esse c vezes ΔX eu estou somando ele n vezes. Então isso aqui vai ser o quê? É o limite quando n vai para o infinito. Eu estou somando c vezes ΔX n vezes. Então é n vezes o c vezes o ΔX. Agora lembra que esse ΔX é o tamanho do intervalo dividido por n. Isso aqui é b menos a dividido por n. Então, isso quer dizer que esse limite aqui, ó, n vezes c vezes b menos a sobre n, como n aqui é maior que zero, né, até mesmo para eu dividir, na verdade ele está sendo cada vez maior, esse n aqui vai embora com esse, e agora eu tenho um limite em que o fator que aparece aqui dentro do limite, vamos dizer assim, não depende de n. Então, em relação à variável n, esse termo aqui é constante. Então, o limite de uma constante é a própria constante, nós já vimos isso. Então, isso aqui é c vezes b menos a. Tá? Então, aquilo que nós conjecturávamos por causa daquilo que motivou a noção de integral e o fato de nós já sabermos qual é a área do retângulo, essa conjectura se concretizou, tá? Com a definição que nós demos de integral. Tá bom? Então, a integral, qualquer função constante sempre é integrável, isso aqui já prova isso, e mais a integral dela é c vezes b menos a. Tá? É só você olhar para a diferença dos chamados limites de integração aqui e multiplicar por essa constante. Agora vamos para a quinta propriedade. Olha só, se esse número c aqui ó, estiver no intervalo AB, então olha só o que acontece. Ó, essa propriedade aqui vai ser muito útil em vários momentos, inclusive até para a próxima aula, quando nós apresentarmos um resultado aí que eu não vou dar o nome, mas que vai ser de fundamental importância para o cálculo. Então,
a gente vai mostrar isso daqui, ó. A integral de a até c de f de x dx mais a integral de c até b de f de x dx é a mesma coisa que você integrou de a até c, depois integrou de c até b, somou, isso é a integral total, né, ou completa de a até b f de x dx. Então deixa eu pegar alguns dízes coloridos aqui, eles vão ser úteis. Então olha só, vamos desenhar os eixos aqui, ó. Vamos ver o que esse negócio está dizendo. Ó. Vamos supor que o A está aqui e que o B está aqui. Tá? E aí só para a visualização geométrica ficar melhor, vamos imaginar que o gráfico da função está todo acima do eixo x, né? Que aí de fato a integral vai ser a área mesmo, né? Porque se você tiver a função aqui embaixo do eixo x, a integral pode ser que dê um número negativo. O valor absoluto vai ser a área, mas, ou a diferença, né? Se você tiver uma coisa que tem um pouco em cima e um pouco embaixo, o valor da integral vai ser a diferença do que tem em cima com o que tem embaixo. Tá? Mas isso a gente discute um pouquinho depois. Então, só para a gente pensar um pouquinho, vamos imaginar que o gráfico dessa função faz isso daqui. Ó. Pode ser o desenho que quiser, mas vamos imaginar que ele fica só acima do eixo x para a gente entender melhor. E aqui vamos imaginar que esse c está aqui. Ó. Esse c é um número aqui no meio. Tá? Então, o que é esse número aqui? Integral de a até c do f de x dx. Geometricamente falando, esse número ele é essa área aqui, ó. É essa área verde. Certo? Isso daqui eu vou até escrever em verdinho aqui, ó. Integral de a até c f de x dx. Vou colocar com a mesma cor. E o que é a integral de c até b de f de x dx, segundo essa noção geométrica que nós temos, intuitiva? Bom, a integral de c até b de f, deixa eu colocar aqui que é f, né? A função f, é essa área aqui, ó. Essa área aqui. Isso aqui é a integral de c até b, f de x dx, geometricamente falando. Tá? Agora, se você observar bem, quando você olha para essa área verde com essa área laranja, o que você tem é a área total abaixo do gráfico da função f de a até b, que por sua vez é como nós visualizamos, nesse contexto aqui, a integral de a até b da função f, certo? Essa área total aqui, ó, já que aqui é A e aqui é B, e é a área abaixo do gráfico de f nesse delimitado por A e B, esse azulzinho todo aqui, ó, isso daqui é a integral de A até B de f de x dx. Agora, geometricamente falando, olha como é razoável você concluir, geometricamente falando, que a área total é a soma dessa área verde com a área laranja. Agora, eu falei isso em português e geometricamente. Agora falando de maneira analítica ou falando de maneira mais formalizada em matematiquês. A integral de A até B, que é toda essa área, é a integral de A até C, que é essa área verde, somado com a integral de C até B da área laranja. Tá bom? Então, olha como geometricamente falando é muito razoável que isso seja verdade mesmo. É muito... grita pra gente que isso é verdade. Então, isso prova o resultado? Não. Matematicamente, a rigor não prova, mas isso dá uma motivação gigantesca para tentar demonstrar, porque a realidade está gritando para você que isso é verdade. Poderia não ser? Poderia. Poderia ser que nesse exemplo a gente está descartando algum contra-exemplo que poderia haver. Mas aí você vai ver isso na demonstração. Se você enganchar na demonstração, tem duas chances. Ou você ainda não abordou o problema da maneira correta, tem três na verdade. Ou ele é um problema insolúvel mesmo, um desses indemonstráveis de Gödel, que eu não vou falar disso agora, ou tem um contra-exemplo mesmo, mas que você não conseguiu perceber. Mas aí, apesar de ser um resultado bastante intuitivo, a demonstração rigorosa desse resultado não é tão simples. E a gente precisaria de trabalhar mais com a noção formal de limites, porque a gente precisaria trabalhar em qualquer partição do intervalo, não só essas que dividem o intervalo em partes iguais, tá? Então, por isso, para este resultado eu apresentei só essa motivação intuitiva, essa motivação geométrica do porquê que o resultado é verdadeiro. Do porquê que é razoável você integrar de A até C, depois de C até B, e somando o resultado na integral total.
Então, geometricamente é bem intuitivo, mas a demonstração formal já não é tão simples. Então, já foge um pouquinho do escopo do nosso curso. Então, a gente vai usar o resultado como uma ferramenta mesmo, sem apresentar a demonstração. Então, a sexta propriedade é o seguinte: se você trocar, pela definição que nós demos, se a gente trocar os limites de integração de ordem dessa forma, de B até A, e calcular a integral disso, o que vai acontecer é mudar o sinal. Tá? O valor absoluto do número da integral é o mesmo, mas muda o sinal. Isso é menos a integral de A até B, f de x dx. Tá? E a razão é como se você contasse a área da direita para a esquerda, você contaria essa área de maneira negativa. Tá? É só uma ideia, uma motivação para isso. Mas, analiticamente, isso se revela no limite assim. A integral de B até A de f de x dx, isso por definição é o limite, deixa eu colocar aqui embaixo, isso é o limite quando o n tende a infinito, da soma de 1 até n, de f de xi, onde os xi aí são pontos que você escolhe no intervalo, numa partição. Só que aqui, o Δx, quando você usa esses limites de integração dessa forma, vai ser a diferença de A menos B sobre N, certo? O normal seria B menos A, mas eu estou indo de B até A. Então daqui, esse menos esse sobre N. Tá? E aí, com isso, o que vai acontecer é uma troca de sinal em relação a essa integral. Porque A menos B é a mesma coisa que isso daqui. Aqui vai ficar quase tudo igual, f de xi, só que aqui vai ficar um menos 1. Isso é a mesma coisa que o menos 1 aqui. E aqui sim, agora o b menos a sobre n, que é o ΔX original, digamos assim. Tá? E esse menos 1 sai do somatório e depois sai do limite. Tá bom? E o que vai sobrar é isso daqui. Menos 1 vezes o limite, quando n vai para o infinito, desse somatório. E agora aqui é o ΔX mesmo, que a gente está acostumado. Tá? E aí trocou o sinal. Então isso aqui é menos, e o que está aqui é justamente a integral de A até B de f de x dx. Tá? Então essa é uma das razões do porquê a integral de B até A troca o sinal com relação à integral de A até B. Tá? Heuristicamente falando. A sétima propriedade é bem legal. Ó. A integral de A até A, se você não andar nada, a integral disso é zero. Tá? Pensando geometricamente, a razão disso é o seguinte. Ó. Deixa eu pegar alguns gizes aqui. Vamos imaginar que aqui a gente tem os eixos. Imaginando a integral como a área de uma coisa. Vamos imaginar que essa função f tem esse gráfico aqui, ó, sei lá, uma coisa assim. Qualquer coisa. Aí o a está aqui. Ó. O a está aqui. O que seria a integral de A até B? Seria essa área aqui, certo? Seria essa área aqui. Aí o que acontece se você pegar o B mais próximo aqui? Ó? Eu não estou falando que isso é um limite, não. Pode pensar também nisso. A área vai ficando menor, né? O que acontece é que se você não sair do A, o que você vai ter, ó, aqui dando um zoom aqui, só no A, e aqui a imagem já está aqui, ó, você vai ter uma coisa unidimensional, certo? Digamos que a região abaixo do gráfico entre A e A é só esse segmento de reta, tá? E reta não tem área. Segmento de reta, né? Segmento de reta não tem área. Segmento de reta, digamos que o valor adequado a se medir um segmento de reta é a distância, né? Ou seja, o tamanho do segmento de reta, não a área. A área de segmento de reta é zero, porque ele é um ser unidimensional. Você não tem como contar quadradinhos dentro de um segmento de reta. Ele não cabe quadradinhos. Ele cabe no máximo segmentinhos de reta de tamanho 1, que é isso que você usa para contar. Tá? Mas não cabe área no segmento de reta. Então, por isso que é razoável imaginar que a integral de A até A, se você não saiu do ponto, você não gerou uma região bidimensional para calcular a área. Você só ficou no mesmo ponto, então você tem um segmento de reta ali abaixo do gráfico só. Então, por isso que a área não é de se estranhar, que tem que dar zero mesmo. E aí isso se revela aqui, ó. A integral de A até A de f de x dx, por definição, é esse limite aqui, ó. O limite, quando n vai para o infinito, da soma de 1 até n
E primeiro que esse xi aqui que você escolher vai ser todo mundo igual a A, porque é alguém que está no intervalo fechado AA, só tem ele. Mas o pior ainda é isso aqui, ó. O ΔX vai ser A menos A sobre N, aí que já era. A menos A é zero. Zerou aqui, somou zero N vezes, pode ser um N maior que for. Ainda é zero. O limite quando o N tende ao infinito de zero é zero. Tá? Então isso aqui é só o zero. Tá bom? Então isso também se confirma analiticamente. Bom, a oitava propriedade, agora a gente começa naquilo que às vezes a gente chama de algumas propriedades comparativas da integral. Tá? Agora a gente consegue verificar o seguinte, ó, se f de x é maior ou igual a zero para todo x no intervalo fechado AB, então com certeza a integral de A até B também é um valor maior ou igual a zero. Tá? Isso aqui também é maior ou igual a zero. E aí sim, quando a f de x é maior ou igual a zero, sempre no intervalo fechado, né, nesse intervalo fechado, aí de fato a integral representa a área mesmo. Né? Esse valor numérico maior ou igual a zero contabiliza aquilo que nós vamos entender como a área abaixo do gráfico. É assim que é definida a área. Né? Não é que a gente tem uma definição e aí a gente conclui que essas duas coisas são iguais. Na verdade, a área abaixo do gráfico de uma função que satisfaz isso, que é integrável, é definido como essa integral. Aí, a aula passada foi uma grande justificativa do porquê que é razoável definir a área dessa forma. Tá? É uma definição que atende aos nossos princípios intuitivos que temos em comum com relação a esse conceito chamado área. Mas não é que não é um teorema dizer que a área abaixo do gráfico de uma função dessa é integral. Não, a gente define assim. Tá? E a aula passada foi dedicada basicamente a explicar do porquê que essa definição ela atende aquilo que nós entendemos por algo ser área. Tá? Então, e aí como é que a gente demonstra isso? É uma propriedade de limites também que a gente vai usar. A integral de A até B de f de x dx, por definição, é esse limite aqui, quando n vai para o infinito, das somas de Riemann, de f de xi e ΔX, que como o A é menor que B, esse ΔX é maior que zero. Ó, então, ó, a gente tem isso daqui maior que zero, porque o ΔX, lembra, é B menos A sobre N. Então, isso aqui, como a gente está supondo que o A é menor que B, isso aqui é maior que zero. Então, isso aqui é maior que zero. Tá? Como o f de x é maior ou igual a zero para todo x no intervalo AB, quando eu particionar esse intervalo aqui, ó, A e B, a função f está aqui, né? Passando aqui toda acima do eixo x, porque ela é toda maior ou igual a zero. Pode até encostar no eixo x, mas não pode ir para baixo do eixo x. Não importa como eu esteja particionando isso aqui, que são os x's, as imagens são todas maiores ou iguais a zero. Então, o f do xi é maior ou igual a zero para todo i de uma Tn. O f do x1 é maior ou igual a zero, o f do x2 é maior ou igual a zero. Então, cada pedacinho desse daqui ó, é maior ou igual a zero, certo? Agora, o que acontece se eu pego um número maior ou igual a zero e multiplico por alguém maior que zero? Isso é maior que zero, com certeza? Não, porque algum deles aqui pode ser zero. Mas é maior do que ou igual a zero, com certeza. Então, isso daqui, ó, com certeza é maior ou igual a zero. Tá? Então, cada parcela dessa soma de n parcelas, cada parcela é maior ou igual a zero. Então, o que eu posso dizer sobre a soma? A soma de Riemann. Isso é maior ou igual a zero. E aí, eu tenho uma sequência, que são os Rn's, né? Isso aqui é a soma de Riemann, que nós definimos na última aula. Eu tenho um limite de Rn, onde o n vai para o infinito, e todos os Rn's, essa soma de Riemann, são maiores do que ou iguais a zero. Bom, se cada termo da sequência é maior ou igual a zero, e esse limite existe, ou seja, essa sequência converge, ela com certeza converge para um número maior ou igual a zero. A gente não mostrou isso para sequências, porque a gente não entrou muito ainda nas profundezas dos limites de sequências, mas a gente mostrou isso para funções. Nós mostramos lá na playlist de limites que se eu tiver uma função, sei lá, tá, f de x é maior ou igual a zero numa vizinhança de A, então o limite quando x vai para A também é maior ou igual a zero. E esse mesmo resultado se aplica para limites no infinito. Tá? Se a partir de um certo valor a função sempre é maior ou igual a zero,
o limite quando esse x vai para o infinito também é maior ou igual a zero. E da mesma forma você mostra que para sequências vale esse resultado análogo, tá? Então se cada termo dessa sequência aqui, ó, é maior ou igual a zero, então nós podemos afirmar que esse limite aqui, ó, isso tudo aqui na verdade, né? Esse limitão aqui é maior ou igual a zero, tá bom? Então só a gente prova isso usando propriedades básicas de limites mesmo, com relação à comparação com o zero. Bom, a nona propriedade, olha só, agora eu vou ter duas funções. Se isso aqui aconteceu, se f de x for maior ou igual a g de x, para todo x nesse intervalo que eu estou usando para integrar essas funções, então a integral dessa daqui, de a até b de f de x, é maior ou igual à integral de a até b de g de x dx, tá? Esse resultado tem um apelo geométrico legal também. Sempre quando tem apelo geométrico é bom a gente aproveitar isso. Olha só o que a gente pode observar aqui, ó, geometricamente, como que esse resultado é razoável. Não precisa, nós vamos imaginar que essas funções, pelo menos entre a e b, estão acima do eixo x. Não precisa, mas é só para visualizar melhor. Então, ó, eu tenho uma função duas funções, né? Que entre o a e o b, o f de x é sempre maior ou igual a g de x. Então eu vou colocar o gráfico de f de x aqui, ó. Pelo menos entre a e b, a f está aqui em cima, pode ser assim se quiser, e a g, ela está aqui embaixo. Não precisa ser estritamente, né? Mas o desenho eu vou fazer como se fosse estritamente, mas poderia fazer isso aqui, sei lá, aqui ela pode encostar aqui, elas têm a mesma imagem, mas pode voltar para cá e aí para aqui, ó. Então observe que isso daqui é uma boa representação geométrica para duas funções nessas condições, ó. A imagem, nesse intervalo aqui, ó, a imagem de g sempre está no máximo, ó, até igual aqui, ó, no máximo a imagem de f, tá? Agora, o que é a integral de a até b de g de x? Nesse contexto aqui, ó, é essa área aqui. Eu vou desenhar de azul. Certo? É essa área, tá? E o que é a integral de a até b de f nesse contexto? É a área abaixo do gráfico de f, certo? Então vai ser isso aqui, ó. Certo? Agora eu pergunto para vocês, agora é razoável imaginar que essa integral aqui é menor ou igual a essa? Olha para aquele desenho. Imaginando essa integral, interpretando ela como a área azul, observe que tem partes da região rosa que não tem azul. Ou seja, eu tenho mais região rosa aqui do que região azul. Observe que a região azul está inteiramente contida dentro da região rosa. Então, já que a área, ou essa região azul, está inteiramente contida dentro da região rosa, é muito razoável imaginar que uma sub-região de uma região bidimensional tem uma área no máximo do tamanho da região original. Nesse desenho aqui, inclusive, é até um valor estritamente menor, mas não precisa, né? As duas funções poderiam ser iguais eventualmente, então elas teriam a mesma área. Mas a área de g, realmente, a integral de g está limitada pela integral de f, com certeza, nessas condições, geometricamente falando. E aí nós vamos ver que isso se concretiza analiticamente falando. Porque olha só como é que a gente prova isso. A gente usa a propriedade anterior. Como f de x é maior ou igual a g de x para todo x nesse intervalo fechado, então nós podemos afirmar com certeza que f de x menos g de x é maior ou igual a zero para todo x. Agora, pelo que nós provamos anteriormente, como a diferença entre essas duas funções sempre é maior ou igual a zero, então pela oitava propriedade, vamos dizer assim, pela propriedade anterior, a integral de a até b da função diferença, que é f de x menos g de x, necessariamente precisa ser maior ou igual a zero, maior do que ou igual a zero. Certo? Agora, nós já vimos que a integral da diferença é a diferença das integrais. Usando, eu não lembro agora qual foi o número dessa propriedade, mas usando uma propriedade anterior também, ó, isso daqui, ó, a integral de a até b
de f de x dx menos a integral de a até b de g de x dx, que é exatamente isso daqui, é maior ou igual a zero. Agora, você tem a diferença entre dois números reais, a integral é um número real, sendo maior ou igual a zero. Então, quer dizer que esse aqui é maior do que ou igual a esse daqui. Então, isso aqui implica que a integral de a até b de f de x dx é maior do que ou igual a integral de g entre a e b. Tá? Então, isso que a geometria nos revelava, vamos dizer assim, de fato se concretizou e a propriedade 9 está devidamente demonstrada. E finalmente, a última propriedade da aula, que diz o seguinte, ó, vamos supor que eu consiga limitar, que eu consiga encaixar essa função f entre dois números reais, assim, ó. Suponha que, vou colocar mzinho e mzão, sejam números reais. Suponha que m, ou melhor dizendo, sejam, né? Melhor dizendo, suponha o português aqui, suponha que existam, isso. Suponha que existam dois números reais, tais que isso aqui acontece, ó. Tais que o f de x está espremido aqui entre esses dois números, para todo x de a até b. Tá? Então, nós conseguimos provar que quando isso aqui acontece, então, a integral de a até b de f de x dx também está espremida entre mb menos a e m vezes b menos a. Então, se você consegue encaixar a função f entre a e b entre dois números reais, se tiver difícil calcular esse cara aqui efetivamente ou explicitamente, você pelo menos consegue estimar esse valor entre esses dois números. Tá? E antes de demonstrar isso, porque vai ser um resultado fácil das propriedades que nós já vimos, olha só o que isso nos informa geometricamente. Ó. Vamos colocar aqui os eixos de novo. A demonstração é fácil, mas é interessante perceber o que geometricamente ele está nos dizendo. Ó. Vamos supor que aqui está o A e aqui está o B. Aí, só para a visualização ficar melhor, eu vou colocar esses dois limites aqui, M e M. Limites não no termo técnico, tá? Só no sentido informal mesmo. Esses dois números aqui que limitam a função f de x, vamos pensar assim. Vamos colocar esses dois números aqui, ó. Vou colocar o M aqui, o M minúsculo, que limita por baixo, e o M maiúsculo, que limita por cima aqui, ó. Então, eles têm... eu posso pensar nessas duas retas constantes aqui, né? Essa daqui e essa daqui, ó. Certo? Finge que isso aí está horizontal. E aqui eu vou imaginar, bom, a função f, como a imagem de f de x está espremida entre o m minúsculo e o m maiúsculo, a imagem de f está toda assim, ó. Ou ela está nessa faixa, certo? Ela não pode nem ir para cima do mzão e nem para baixo do mzinho. Então ela pode oscilar do jeito que ela quiser aqui, ó. Não precisa nem ser contínuo, né? Pode oscilar do jeito que ela quiser aqui e tal, vem aqui embaixo, vem e pode terminar aqui se quiser. Pronto. Aí aqui eu tenho a reta x igual a que eu só estou olhando para a função nesse intervalo. Ela até pode estar definida dali para cá, à direita do b e à esquerda do a, mas eu não estou interessado por enquanto, tá? Então olha só. O que é a integral de a até b de f? Bom, nesse contexto é essa área laranja aqui, ó. Toda essa área laranja. Certo? É isso que a integral é o valor dessa área. Tá? Agora, nós estamos dizendo que essa integral ela é maior ou igual a m vezes b menos a. Olhando assim parece que não faz muito sentido, ou parece, poxa, de onde que saiu isso? Por que dá para concluir isso de maneira, sei lá, intuitiva e depois a gente tenta provar? Ou essa ideia veio do nada na cabeça da pessoa e o cara, como se fosse algo sobrenatural, percebeu isso? Não, eu não estou dizendo que não possa ser de maneira sobrenatural, mas o que eu estou dizendo é que nesse caso específico não precisa ser uma iluminação sobrenatural. Porque se você observar bem, m vezes b menos a nada mais é do que a área desse retângulo aqui, ó.
delimitado por essa reta constante aí, y igual a m. E observe que é bem razoável, olhando aqui para o desenho, olhando aqui para a geometria da coisa, que a área laranja não tem como ser menor do que a área roxa. Poderia até ser igual se essa função f aqui, laranja, vou botar aqui a função f, né? Laranjinha aqui. Se essa função f fosse a constante m, tudo bem, mas ela não pode ir para baixo, né? Porque está sendo limitada aqui, por baixo por m. Então não tem nenhuma condição dessa área laranja ser menor do que a área roxa. Não tem como. Poderia ser igual, mas menor não. Então ela tem que ser maior ou igual mesmo, como está apontando aqui, ó, geometricamente falando. E esse número aqui, m vezes b menos a, é essa área aqui, ó, é a área desse retângulo maior. Eu tenho um retângulo menor roxo, eu tenho a área laranja abaixo de f, e eu tenho esse retângulo grandão aqui, que vai até a altura m, que pega tudo aqui, ó, até o eixo x, e pega esses pontos, inclusive, que não estão na região laranja. E aí, quando você olha para a região rosa, para a região laranja e para a região roxa, você percebe que, de fato, a região laranja ela é maior ou igual que a região roxa, mas não ultrapassa a região rosa. A região laranja está inteiramente contida como sub-região, seja lá o que isso significa, eu não estou dando um termo técnico para isso, é só mesmo uma noção do senso comum que temos, do que significa região bidimensional. A região laranja é uma sub-região, né? Uma região que está dentro da região rosa. Então, intuitivamente falando, é muito razoável imaginar que a área laranja não pode ultrapassar a área rosa. E é exatamente isso que está expresso nessa desigualdade, tá bom? Então, antes de sair demonstrando, ou tentando entender a demonstração, pessoal, quando for possível, eu não estou dizendo que isso é sempre possível, tá? Mas sempre que for possível olhar para o resultado e tentar, ainda mais no cálculo, que tem muito apelo geométrico, sempre que você olhar para um resultado que tem apelo geométrico, tente compreender o apelo geométrico, porque isso vai te poupar tempo de tentar decorar as coisas. Porque uma vez que você entendeu isso daqui, você não precisa decorar isso daqui, sabe? O desenho, a coisa já está te informando o que acontece. Então a própria realidade vai ser a sua cola. Você não vai precisar anotar nada no papel, porque você vai olhar para a realidade e ela vai te informar de maneira lícita, tá? Ela vai te dar a cola, é ela te dizendo como que ela funciona, tá? Então é o que está aqui, tá bom? Agora sim a gente consegue, depois dessa epifania de imaginar e de perceber que isso tem que ser verdade, a gente prova que isso é verdade mesmo, e a prova é muito fácil, tá? A prova é muito fácil porque a gente vai partir disso daqui, ó. A gente vai usar a propriedade 9 nessa desigualdade e nessa, ó. Então vamos provar essa desigualdade aqui primeiro, depois a gente prova essa, ó. Como? E a gente vai usar... Então, primeira coisa, ó. Primeiro, como m é menor ou igual a f de x para todo x desse intervalo, então, pela propriedade anterior, ó, se eu integrar essa constante de a até b, isso tem que ser menor ou igual à integral da f. Mas nós já vimos que a integral da constante, lembra? Era c lá, é a constante vezes a diferença entre os intervalos de integração. Tá? Então isso aqui é m, é a constante, vezes a diferença dos intervalos de integração. E isso daqui, que é isso, tem que ser menor ou igual à integral de a até b de f. Tá? Então isso prova essa desigualdade. Ok. A outra é a mesma coisa. A diferença é que você vai usar essa outra desigualdade aqui agora. Como o f de x é menor ou igual a m para todo x pertencente a b, então a integral de a até b de f de x dx é menor ou igual à integral de a até b da constante m maiúsculo, que por sua vez, pelo que nós vimos, é a constante m maiúsculo multiplicada pela diferença entre os intervalos de integração. Então essa integral é menor do que ou igual a isso aqui. Acabou. Tá? Então essas foram as 10 propriedades básicas, 10 fatos de integração que você nunca pode deixar de saber que existem. Se eu fosse um youtuber aqui agora, eu ia botar 10 coisas de integral que você tem que saber. É isso. Tá? A princípio são essas coisas. Observe que na aula de hoje a gente não falou de nenhum exemplo explícito. Eu não falei, seja f de x igual a x ao cubo mais quociente. Não. A gente não fez isso, nem era o objetivo da aula de hoje fazer isso. O nosso objetivo hoje era apresentar algumas propriedades básicas
que na frente vão servir para que a gente ataque esses problemas. Por exemplo, e se eu quiser integrar a função x ao cubo mais cosseno de x entre, sei lá, 0 e 1? Como fazer isso? Pelo que nós vimos hoje, se eu souber integrar o x ao cubo de 0 até 1 e o cosseno de x de 0 até 1, se eu souber calcular essas integrais em separado, eu consigo reunir esses dois valores, somo eles e tenho a integral original que eu queria, que era a integral de 0 até 1 de x ao cubo mais cosseno de x. Mas então, como é que integra x ao cubo e como é que integra cosseno de x? Isso é assunto para a próxima aula, que nós vamos apresentar um resultado fantástico, talvez um dos mais importantes da história da matemática, como um todo, eu diria, que vai unir dois mundos diferentes e que eu não vou falar quais são esses mundos porque eu não quero estragar a surpresa de vocês. Então tenham todos bom dia, tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.